Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, querido amigo, espectador interpretando, seja bem-vindo a mais essa edição do programa. Então, roda a vinheta! Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao programa Interpretando. Hoje é o programa de número 15 e a gente vai falar um pouquinho pra vocês, vai conceituar um pouquinho pra vocês sobre o que é o bem e o que é o mal. O programa de hoje é o bem e o mal. Usamos, como sempre, nos embasamos no Livro dos Espíritos. bom pessoal, olhando os nossos programas anteriores, nós sentimos que muitas vezes citamos, né, o caminho do bem, o caminho do mal, uma pessoa boa, uma pessoa má, e sentimos a necessidade de poder falar um pouco mais sobre esses conceitos, para poder compreender também os conceitos passados, de evolução, de lei de causa e efeito. Eu acho que vai ser um programa proveitoso para nós mesmos, para nós podermos ter uma noção maior dos outros programas. Esperamos que seja pra você também. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiro vamos começar pegando o conceito. Uma conceituação um pouco mais filosófica sobre bem e mal. Bom, bem, o bem ele tem qualidade de valor positivo, caracterização do moralmente correto. E o mal? O mal ele possui uma qualidade de desvalorização, ou seja, uma caracterização do moralmente errado. Pessoal, não há muito segredo nisso aqui. O bem é aquilo que possui um valor positivo. Um valor que intuitivamente acreditamos ser bom. Que acreditamos ser proveitoso para a nossa vida. E o mal é aquilo que possui essa qualidade de desvalorização. Ou seja, quando caracterizamos um sentimento, uma ação, uma atitude, uma pessoa como má, estamos desvalorizando, tirando o valor. Esse valor moral de errado, né? E quando estamos falando do bem, estamos atribuindo um valor moral de correto, de correção. Como o Augusto disse, isso é um pouco intuitivo, né? Tá dentro da nossa cultura, tá dentro da cultura humana, essa conceituação de bem e mal, de caracterização mesmo de pessoas, essa é uma pessoa boa, essa é uma pessoa ruim. Primeiro de tudo, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, principalmente quando nós falamos de seres humanos, né? Seres extremamente complexos como nós, de caracterizar uma pessoa como boa ou como ruim. Mas isso é cultural, está enraizado mesmo no ser humano, e a gente pode observar isso no maniqueísmo, ou então na filosofia do Yin Yang, que é uma filosofia oriental, no zoroastrismo. A gente pode observar isso nessas culturas. Está enraizado no ser humano, mas a gente vai tentar explicar um pouco hoje sobre a ótica cristã, a ótica espírita, mas essencialmente cristã, sobre o bem e o mal. Bom, para a gente dar continuidade, nós vamos precisar usar esse quadro de novo, pessoal. Sei que vocês já estão... Famoso quadro já, de ver quarto programa. Esse quadro, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E mais uma vez, ressaltamos esse aspecto aqui, ó. Soberanamente justo, só que agora damos ênfase maior ao bom. Soberanamente justo e bom. Pessoal, se nós temos uma noção de Deus como inteligência suprema, com a força maior de nossas vidas, causa de tudo, nós temos uma noção do bem e do mal, que passam por esse próprio conceito de Deus, porque caracterizamos Deus como perfeitamente bom, como sinônimo do bem, bem como ideal. Então, possuímos essa noção de bem e mal influenciada por essa noção de Deus. A gente vai entender como o espiritismo, como essa visão espírita transforma aquele conceito filosófico de Deus, traz também a religião para essa conceituação. Vamos lá, vamos compreender isso aí. Bom, aí a gente pega agora o Livro dos Espíritos, para explicar através do Livro dos Espíritos o que é o bem e o que é o mal, né? Na pergunta 630, isso aqui já é a resposta, os Espíritos já respondem. Bem, o bem é tudo que está conforme à lei de Deus. Como a gente viu no caráter filosófico, caracterização do moralmente correto. E o mal, tudo que se afasta da lei de Deus. Caracterização do moralmente errado. Mas, como
Como assim? O que se afasta e o que se aproxima da lei de Deus? Vamos compreender o que é a lei de Deus, Augusto? Vamos ver o que é a lei de Deus para podermos entender melhor como alguma coisa pode se aproximar ou se afastar dessa lei. Afinal, o que é a lei de Deus? A lei de Deus é o próprio Deus. A lei de Deus é o próprio Deus. E com ele, sua conceituação se estende ao infinito. Tudo que há de absoluto em Deus se manifesta na conjuntura de suas leis, que na verdade se resumem a uma única, o amor. Bom, se a gente vê, pessoal, poxa, nós não conseguimos, no programa 12 e 13, nós tentamos formular um conceito de Deus, não chegamos a esse conceito, porque também foge da nossa percepção. Da mesma forma, a lei de Deus acontece. A lei de Deus, ela é a própria manifestação de Deus, né? Pela manifestação dessas leis, pela própria ocorrência dessas leis, concorrência dessas leis, como significa a palavra conjuntura, né? Essa concorrência dessas leis, que existe o conceito de Deus, existe esse próprio Deus. E quando nós falamos assim, nas leis de Deus, uma se sobressai. Na verdade, não é que uma se sobressai. Ela é o fundamento de todas as outras leis. Ela é a grande lei. E essa lei é a lei do amor, pessoal. Jesus já nos trouxe, Jesus já nos disse que a maior lei de todas, a lei que rege o universo, é a lei do amor, que é a maior lei de Deus. E a gente encontra isso no Evangelho. A gente encontra em Mateus, capítulo 22, do versículo 36 ao versículo 40. Isso foi quando os fariseus eles perguntaram a Jesus, tentaram fazer meio que um questionamento a Jesus, mas para tentar Jesus, né? Para ver se Jesus conseguia escapar dessa pergunta. E eles perguntaram assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É aí que Jesus diz, pessoal. Destes dois mandamentos, vamos observar o verbo destes dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E é aí que Jesus diz, essa é a maior lei. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Toda a lei do universo pode se resumir na lei do amor, que é, fundamentalmente, a maior lei de Deus. O amor, pessoal, ele é a força sublime de Deus. Na verdade, o amor, ele é a substância desse bem, dessa noção de bem que compreendemos. Se Deus e a lei de Deus, elas fundamentam esse bem, como podemos dizer que tudo que é bom nos aproxima da lei de Deus e por conseguinte nos aproxima de Deus, e tudo que é ruim acaba nos afastando da lei de Deus e por conseguinte de Deus, podemos dizer também que o bem é aquilo que nos aproxima do amor. Tudo aquilo que se assemelha a esse sentimento sublime. E o mal, infelizmente, é aquilo que nos afasta desse amor. Que não respeita e não trabalha esse sentimento sublime que é o amor. E Jesus também, completando isso na Santa Ceia, ele diz assim, pessoal, meus discípulos, eu vou corrigir um pouquinho aquilo que eu falei. Amar próximo como a ti, não como a ti mesmo, mas como eu vos amei. Jesus se coloca naquele instante como o caminho, a verdade e a vida, como o caminho do próprio amor. Jesus, ele é o grande exemplo de amor aqui na Terra. E se queremos ter algum exemplo do bem, de algum homem que viveu plenamente o bem, esse é Jesus. Devemos segui-lo. E continuando, pessoal, essa conceituação da lei de Deus, né, essa tentativa pelo menos, Kardec faz um comentário bastante interessante. Bom, ele diz assim: entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas e seu estudo está nos domínios da ciência. Outras concernem especialmente ao homem, em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida e do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. Pessoal, aqui primeiro o que a gente pode entender, que nós temos dois tipos de leis, as leis físicas e as leis morais. As leis físicas são aquelas que a nossa ciência estuda, não é? As leis
físicas mesmo, da física, as leis da química, da biologia, enfim. São as leis que a nossa ciência estuda. Existem também as leis morais, que são aquelas leis que tocam o íntimo do ser. São aquelas leis que o espírito pouco a pouco deve aprender. O espírito, ele vai compreendendo conforme ele vai evoluindo. Mas na verdade, não existem dois tipos de leis. Na verdade, todas essas leis fazem parte de uma lei só, que é a lei de Deus. A lei de Deus, como dissemos, a lei do amor, entre todas as outras leis, eu estava comentando com o Augusto agora há pouco, essa divisão que nós fazemos é somente didática, é somente para nós compreendermos, porque a lei, na verdade, é uma lei só, que é a lei de Deus, é a lei do amor. E é isso, as leis físicas e as leis morais constituem uma lei só. Bom, mas já que estamos falando de bem e mal, o que mais cabe a esse conceito de bem e mal são essas leis morais, né? Quando a gente fala de causa e efeito, quando a gente fala de evolução, ou até mesmo dessa conceituação de bem e mal como lei mesmo, né? Quando nos aproximamos de Deus ou nos afastamos, aí está esse conceito de bem e mal. Então vamos entender o que rege a moralidade, o que rege essas leis morais. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Carregam em sua consciência, e dessa forma, na sua própria constituição, a lei de Deus. O bem, assim, é o caminho natural, a força maior de toda a criação. Pessoal, olha que sublime, olha que lindo esse aspecto da lei de Deus. O bem, ele é a grande força. O bem é aquilo que subsiste a tudo. O bem é o grande fundamento da lei de Deus. O bem, a gente pode dizer que é o próprio Deus. Porque se nós estendemos esse conceito ao infinito de bem, né? O que é perfeitamente bom? É Deus. É Deus, as suas próprias leis. Então esse bem, ele é o nosso caminho natural. É como se nós criássemos, pessoal, um campo. Um campo que tange as leis de Deus. Tudo aquilo que respeita as leis de Deus, tudo aquilo que respeita essa lei do amor. Quando nós estamos caminhando, às vezes, para fora desse campo, nós encontramos, assim, a parede desse campo, né? Opa, aqui não. Parede magnética. Aqui não. E toda essa força desse campo converge para um centro. Esse centro de luz que é o bem. O bem, nesse conceito supremo, né? Ele é força. Ele é força divina. Ele é a força maior da criação. É aquilo que existe em todos nós. Nós possuímos, cada criação de Deus possui uma força particular, na verdade. Possui uma determinada característica. Mas em todas elas, sem dúvida nenhuma, em todos os momentos, possui o bem. Possui a fagulha divina que tantos falamos. Possui o bem porque possui Deus. E Deus está presente em todos os momentos, em todos os lugares. Bom, pessoal, aí a gente tira uma conclusão agora. Portanto... Opa! O mal não existe! Não, calma. O mal, como força oposta ao bem, não existe. Mas, Murilo, a gente acabou de falar o que é mal. A gente falou que o mal é qualidade de desvalorização. Como você fala que o mal não existe? Calma, Augusto, calma. Eu vou explicar pra você. Próximo slide, por favor. Vamos lá. Bom, dessa forma, o que consiste o mal? Vou explicar pra você e vou explicar pra vocês, pessoal. Ó, o mal, ele é uma condição temporária do espírito. Surge da incompreensão do bem, da não conformidade para com a lei maior. É um estágio do espírito. É um mecanismo de educação divina no caminho da evolução. Então, Augusto, pessoal, não é que o mal não existe, mas é que o mal ele é uma condição temporária. Nós não dissemos agora que os espíritos eles são criados simples e ignorantes? Pois bem, os espíritos são criados simples e ignorantes. E conforme a sua caminhada evolutiva, conforme vai passando pelas diversas encarnações, o espírito, muitas vezes, ele faz algumas escolhas erradas, umas escolhas que o levarão por um caminho mais tortuoso. Bom, ele acaba caindo no mal. Mas esse mal que ele acaba caindo é somente um estágio temporário, pessoal. Isso passa. O mal, ele só existe por causa da incompreensão do bem. O espírito ele só comete o mal porque ele não compreende o bem. É um estágio do espírito. Esse estágio ele será superado a partir do momento em que o espírito começar a compreender, começar a entender as leis de Deus. E assim, passo a passo, evoluir e sempre convergirá para o bem.
Bom, se me permitem continuar naquela metáfora do campo, é como eu imagino esse conceito, né? Imagina esse campo de força que tange, que restringe essa lei do amor. Na verdade, a lei do amor não é nunca restrita, ela está no nosso universo inteiro. Mas vamos pensando assim. Quando nós estamos, por ignorância nossa, caminhando para esse ladinho do mal, ou transgredindo, como é um termo mais bonito de se falar, esse caminho do bem, passando para o mal, um certo despertar na nossa consciência surge. Porque nós fomos criados por Deus, fomos criados simples e ignorantes. Nós não fomos criados maus, de forma alguma. Nós que escolhemos o caminho do bem ou o caminho do mal. Nós que escolhemos trabalhar sentimentos positivos ou trabalhar sentimentos negativos. E quando a gente trabalha sentimentos negativos, existe o sofrimento, existe a dor. Uma coisa surge em nós, a nossa consciência provoca esse sentido. A própria fagulha divina que está em nós nos alerta. Para que de alguma forma a gente vai criando essa tangência, tendo noção dessa parede que envolve a lei do amor. Então é como... Olha que coisa linda, Murilo. O mecanismo da educação divina no caminho da evolução. Porque quando nós acabamos por sofrer com o mal, sofrer no nosso trajeto para o mal, a gente acaba percebendo, opa, aqui não é meu lugar, aqui é o lugar do que é não Deus, do que foge da lei do amor, então eu vou voltar para a lei do amor. Então nós acabamos criando e vendo onde está essa lei do amor. Então é por isso que o mal pode servir de mecanismo para a educação divina. Olha que lindo. Tudo converge ao bem, não é? Tudo converge ao bem. O bem é essa força que nos converge, que nos leva a Deus. Até o mal, galera, até o mal nos leva ao bem. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao que a gente estava falando. Vamos entender agora a relação entre bem e mal. Vamos pegar no livro dos Espíritos, retornar não, porque a gente nunca saiu dele, né, Augusto? Vamos continuar aqui no livro dos Espíritos. Na pergunta 636, o Allan Kardec pergunta assim: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Os Espíritos respondem: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender aqui é: o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. E isso independe da condição que o homem está. Independe da condição física, da condição social, ou mesmo da condição cultural em que ele se encontra. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, porque a lei de Deus é a mesma para todos. Mas isso depende da responsabilidade que o homem tem, da responsabilidade que o espírito tem. Como assim essa responsabilidade? Essa responsabilidade ela é adquirida ao longo da trajetória evolutiva do espírito. Conforme ele vai evoluindo, ele vai aprendendo mais, vai compreendendo e passa a compreender a necessidade que se tem de fazer o bem. Então, quanto mais ele compreende que tem necessidade de fazer o bem, mais ele se torna responsável por suas ações. Isso a gente já falou em alguns dos nossos programas. Vocês podem retornar, eu não lembro bem o qual, então vocês podem assistir todos. Coitado. Pode assistir todos, aí vocês veem onde a gente falou. E o mal, pessoal, ele depende essencialmente da vontade que se tem de fazê-lo. Isso parte da condição daqueles espíritos mais inferiores, que compreendem menos. Eles possuem ainda aquela vontade, ainda aquela necessidade de fazer o mal. O mal depende também da vontade que se tem de fazer. Nós dissemos no slide anterior que o mal surge da incompreensão da lei de Deus e da não conformidade com essa lei maior. Só que apenas a incompreensão e a inconformidade não são o bastante para que haja o mal de fato, para que haja atos e sentimentos ruins. É necessário, ou não é necessário, não é legal o que aconteça, mas para o mal existir, tem que ter a vontade de fazê-lo. Não adianta só você ignorar as leis de Deus, você não compreendê-las, ou até mesmo você se abster de tentar compreendê-las, né? Não ter a boa vontade de poder procurar a ciência, a filosofia, a religião para tentar esse subsídio para compreender o mundo. Mas você precisa ter essa
vontade. Na verdade, você não precisa, de novo. Mas os espíritos ruins acabam tendo essa vontade de fazer o mal. Eles acabam alimentando esses sentimentos, tristeza, amargura, solidão. E tudo isso os leva a fazer esse mal que a gente tanto lamenta que aconteça no mundo, né? Então vamos, da mesma forma, ter a vontade de fazer o bem. Compreendendo e nos conformando. E quando a gente não diz nos conformando, não é tipo aquela conformação de simplesmente aceitar. É a conformação de você olhar a Deus e adorar a sua lei, adorar tudo o que o envolve, porque Ele é todo amor. Ele é nosso Pai, na verdade. É Deus. Bom, pessoal, continuando essa relação aqui de bem e mal, a gente sempre fala aquela frase, né? Todo mundo fala essa frase, que no final o bem sempre vence, que o bem vence o mal. Até parece um clichê, mas não é clichê não, pessoal. Porque isso acontece de verdade. O bem vence o mal. Vamos entender essa força moral que o bem possui. O primeiro tópico aqui. O bem possui maior grau de responsabilidade. Bom, é exatamente o que nós falamos agora. Conforme o espírito evolui, o espírito adquire conhecimento, passa a conhecer o bem, passa a entender a necessidade de se fazer o bem para evoluir, e então ele se torna mais responsável por seus atos. Se ele não fizer o bem, ele está colaborando com o mal, como vamos falar ainda. Estou adiantando aqui, né? Mas se ele não fizer o bem, vai colaborar com o mal e será responsável por essa atitude. O bem é a força divina, que é a força suprema. Nós dissemos, pessoal, que somos todos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, e dentro de nós possuímos a fagulha divina, que é a fagulha do amor, a fagulha de Deus. E se o amor, ele é a substância do bem, poxa, o bem é essa força que rege tudo, é a força divina, é a força suprema. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Se Ele é todo-poderoso, de onde vem esse poder? De onde vem essa força? Vem da autoridade moral que o bem possui. Essa força divina, essa força do bem, é força suprema, que rege todas as nossas vidas e supera qualquer outro tipo de força. A força do mal é restrita aos sentidos, enquanto o bem fala ao íntimo. Pessoal, o mal, a força do mal ela é tangível. Tudo que o mal faz é para ser tangível, é para ser visto. Como, por exemplo, um espírito infeliz. Um espírito infeliz, ele procura constranger o seu irmão, fazer com que as coisas na vida dos seres humanos acabem não dando certo. Tudo é tangível. Já o bem não. O bem, como Augusto disse, o bem possui uma força moral incrível, uma força moral muito grande. O bem, ele fala ao íntimo do ser. Quando o bem fala, ele toca a alma, toca o íntimo, faz o ser se renovar. A gente pode pegar Jesus, quando Jesus expulsava os demônios, como simplesmente as palavras de Jesus para os demônios, entre aspas, né? Os demônios serem expulsos, eles simplesmente saíam, porque Jesus é o bem, Jesus possui o bem enraizado nele, e Jesus possui, portanto, a força moral, a força maior, que é a força de Deus. Quem possui o bem, possui uma força tremenda, uma força muitas vezes que a gente não compreende, mas é uma força tão significativa, porque é a força que vem do amor do mais alto, o amor de Jesus. Bom, pessoal, compreendemos que o bem possui uma força moral gigantesca, não é? Então, vamos entender então a vitória do bem, que o bem vence o mal. No Livro dos Espíritos, na pergunta 643. Basta que o homem não pratique o mal para agradar a Deus? E os Espíritos respondem, não. Cumpre-lhe fazer todo o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E temos também uma passagenzinha aqui da Bíblia, em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 18. A fé sem obras é morta. Então, pessoal, para agradar a Deus, para agradar ao Senhor, não adianta simplesmente não fazer o mal. Porque quando não fazemos o mal e também não fazemos o bem, nós, sendo inertes deste modo, estamos colaborando com o mal, porque o bem constrange o mal, não é? Então, para agradar a Deus, para ser bom realmente, é necessário, além de ter fé, além de acreditar em Deus,
construir, pessoal. Está aqui escrito, está no Evangelho, a fé sem obras é morta. Jesus disse, mas por acaso somente a fé vos salvará, vos levará à salvação? Não, é necessário construir também. É necessário fazer o bem, pensar no bem, agir no bem, pessoal. É necessário construir para Deus, ser caridoso, ser bom com seu irmão, ser útil quando necessário, pois somente deste modo será útil a Deus, a sua fé será válida. É necessário acreditar e construir. Bom, mas continuamos, né? O livro dos Espíritos não para nunca. Haverá quem não tenha a possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia de existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Bom, se a gente pensar que Deus, como nosso Pai, soberanamente justo, e que pede que façamos o bem para que possamos ser salvos, Ele não dá essa oportunidade de fazermos o bem. Se na nossa existência, tanto física aqui na Terra quanto no plano espiritual, não nos dá essa possibilidade de fazer o bem. A cada instante, em todos os momentos, temos essa possibilidade. Exatamente. E basta, pessoal, que nós estejamos em contato com o nosso irmão. Basta que eu esteja em contato com o Augusto, ou que eu esteja na rua, seja onde for. Basta que eu esteja em contato com outro ser humano para que eu tenha a possibilidade de fazer o bem. Fazer o bem não é somente ser caridoso. Fazer o bem é ser útil. Fazer o bem, pessoal, é necessário para a nossa evolução. E continuando, porque a resposta dos espíritos não parou por aí, porque Eles o livro dizem dos assim. espíritos nunca para. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso. Olha aí, Murilo, o que você falou. Tá Exatamente. prevendo já? Nem sabia, hein, pessoal? Mas em ser útil na medida do possível. Todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário. Aí você me pergunta, quando eu disse, não, em todos os momentos de nossa vida temos a oportunidade de fazer o bem. Aí ele me fala, poxa, Augusto, mas e um cara paraplégico? E um cara que pobre, que não tem nem dinheiro, nem comida pra ele, como ele pode doar pra alguém? Augusto, eu queria inclusive deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar pra vocês, pessoal, pra vocês acessarem um vídeo de um cara que chama Nicki Minaj. Não vou dar spoiler, não vou falar sobre o que é, mas assistam. E continuando, né? Continuando isso. Como uma pessoa dessa tem a possibilidade de fazer o bem? Poxa, eu não tenho nem dinheiro pra mim, como que eu vou ter dinheiro pra dar pros outros? Mas não, pessoal. Não é a ação que caracteriza o bem. Não é o fato de você doar alguma coisa, algum alimento, algum recurso material que caracteriza o bem. O bem é caracterizado pela força do amor. E a força do amor é maior do que qualquer outra coisa. A dor física com certeza dói muito. Dói muito as dores da saúde, dói muito a fome e a vontade de se ter alguma coisa e que não lhe é possível. Só que a dor moral é infinitamente maior. A dor de saber na sua consciência que você pecou é muito maior. E é com a consciência que podemos conversar. Às vezes com uma palavra, com um olhar, com um sentimento, com um gesto, nós podemos transformar a vida de alguém. Não é necessariamente dando alguma coisa física para ela, mas é dando o nosso coração, é dando o nosso amor. Assim como o Bezerra fez naquela passagem, onde um homem chegou para Bezerra e pediu, Bezerra, eu estou desempregado, minha família está passando fome, o que eu faço? E Bezerra botou a mão no bolso, viu que não tinha nada. Botou a mão no dedo e viu que não tinha, já tinha dado o seu anel. Ele falou, o que eu vou fazer agora? Naquele instante, num pequeno instante, ele pensou em Mãe Santíssima e a orou para que ela pudesse dar para ele a intuição do que fazer. E ele disse para aquele homem, você chega em casa, coloque um jarro com água em cima da mesa e todos vocês juntos da família orem para a Mãe Santíssima. Dr. Bezerra continuou a sua vida e em determinado dia ele encontrou esse homem de novo. Esse homem já ficou mais limpo, arrumado, e ele falou, Dr. Bezerra, naquele momento que eu bebi aquela água depois da oração, minha fome passou, minha sede passou. Eu no dia seguinte consegui emprego, minha família está super bem agora, nossas chagas de saúde foram curadas. Olha a força do amor, olha os recursos espirituais que essa pleiade de espíritos nos oferecem. É só nós darmos o nosso pequeno pão
o nosso pequeno peixe que eles vão multiplicar e doar para Isso aí. todos aqueles onde o nosso amor encontra. Onde o nosso amor conseguir englobar uma atitude ou uma pessoa, os espíritos estarão lá para oferecer todos os recursos dos quais eles são mestres. E nesse momento também, pessoal, nós pegamos aqui a frase de Demócrito. Demócrito diz assim: o homem bom não é aquele que pratica o bem, mas aquele que deseja praticá-lo sempre. Lembra quando a gente falou sobre que o mal depende também do desejo de praticar o mal? E fizemos um leve comentário que devemos ter o desejo de praticar o bem também. E é isso, pessoal, é essencialmente isso. O Demócrito, ele falou essa frase aqui 400 anos antes de Cristo. É muito tempo atrás, pessoal, muito tempo atrás. Mesmo antes de Cristo, nosso mestre maior, vir nos ensinar alguma coisa, não é? Mas Demócrito disse isso, e é exatamente isso. Nós temos que ter esse desejo. Para o homem bom, não é aquele que faz o bem, porque eu posso muito bem simplesmente doar um pouquinho ali e estou fazendo bem, não estou? Mas estou sem o sentimento. Eu preciso ter o sentimento, eu preciso ter a vontade de fazer o bem. Ao homem que faz o bem com vontade, esse sim é o homem bom. E outra coisa, pessoal, que nós temos um probleminha, é assim, o mal não é tímido. O mal não tem medo, o mal não pensa nas consequências. Já o bem, não o bem, mas o bom. O bom sim, o bom tem medo, o bom... Nós que procuramos fazer o bem, que somos bons, temos medo, somos tímidos. É isso que precisamos perder, pessoal. Precisamos perder este medo de falarmos que cremos em Deus. Precisamos perder o medo de falar que somos religiosos, que fazemos o bem, procuramos fazer o bem. Precisamos deixar de ser tímidos e fazer sim o bem. Deus nos oferece inúmeras possibilidades todos os dias da nossa vida para fazermos o bem. Por exemplo, estamos lá no ônibus. A gente está no ônibus e está meio cheio o ônibus, está lotado. Bom, estar sentado e dar lugar para alguém é uma atitude muito bonita. Mas se nós pensarmos anteriormente a sentar, tem só 2 ou 3 lugares disponíveis no ônibus. Não é claro que se o ônibus estiver vazio, você senta, né? Não vai ficar de pé. Mas se o ônibus tiver só 2 ou 3 lugares, vamos ter um pensamento altruísta. Vamos pensar assim: com certeza vai chegar alguém que vai estar mais cansado do que eu. Posso muito bem me levantar e dar lugar, mas talvez constranja a pessoa. Então vou ficar de pé. Vamos ter esse pensamento altruísta. Vamos ser bons, ter o desejo de praticar o bem, deixar essa timidez de lado e deste modo constranger o mal e elevar a terra a uma condição melhor. Devemos ser bons, mas não bonzinhos. O bonzinho não é verdadeiramente bom. Porque o bonzinho, ele acaba aceitando e se conformando com a existência do mal em determinadas ações. O bom é aquele que mostra a autoridade do bem sobre o mal. O bom, o verdadeiramente bom, é aquele que deseja praticar o bem sempre em todos os momentos. E que mesmo quando um irmão nosso, com a sua ignorância, acaba falando uma palavra para nós que, digamos assim, não é tão legal assim, que não é tão boa, nós não podemos nos arrefecer e falar: não, você está certo. Não é isso. Nós temos que ter: irmão, não é isso que eu acredito, me desculpe se eu te causei algum mal, eu não gostaria. E dá as costas, pessoal. Tenho certeza que ele vai ter uma resposta muito diferente da que ele teria. O mal sempre espera respostas violentas, porque o mal é violento. A força do mal é a força força física, mas a força do amor constrange essa força física. Pode ver, pode observar o quanto um coração de mãe, o quanto a força de um coração de mãe às vezes constrange a violência do maior dos criminosos. Então, que tenhamos essa força, que façamos que Deus haja por nós, sejamos verdadeiramente instrumentos de vossa paz. E onde houver ódio, que eu leve o amor. Essa é a grande... E acreditemos que o bem sempre vence. O bem sempre vence. Bonito. Bom, pessoal, pai, quero ver as vozinhas. Que pena que nosso programa acabou. Foi muito gostoso, tá? Mais uma vez, poder falar pra vocês mais uma vez, pessoal. Muito obrigado por escutarem até o fim. Muito obrigado por assistirem me interpretando. Vocês já estão cansados de saber, mas a gente também não cansa de falar, né?
Temos o nosso Facebook, facebook.com/progainterpretando, o nosso e-mail, programainterpretando@gmail.com, o nosso site, www.interpretando.net. São todos estes, são meios de vocês se comunicarem com a gente. Por favor, manda um e-mail lá, fala pra gente se gostou, se não gostou, curte aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo, que agora é aqui embaixo também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por isso. Peraí. E o nosso tchauzinho. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.